É impossível, queridos, chegar nesse capítulo, ter lido tudo que nós lemos até agora, nesse livro de Números aqui, e não lembrar, e não lembrar com uma alegria imensa aquele louvor que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ah, queridos, não há Deus maior, não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Se o nosso Deus é esse aqui da Escritura, não há Deus maior. E, infelizmente, sim, há Deus maior do que esse Deusinho que muitos estão pregando por aí, né? Que não é o Deus das Escrituras, mas esse Deus aqui não tem igual e nem maior. Ele é o único. E seguimos então, perdão, vamos começar de novo, né? Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuamos hoje o nosso estudo, a nossa leitura no capítulo 18 do livro de Números. Então o Senhor disse a Arão: tu, teus filhos e a casa do teu pai contigo, levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Faz igualmente reunirem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo do teu pai, sejam eles teus assessores e te sirvam a ti e aos teus filhos quando ministrarem perante a tenda do testemunho que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a teu serviço e cuidarão também do serviço de toda a tenda. Contudo, não devem se aproximar dos objetos sagrados nem do altar, para que tanto eles como vocês não venham morrer. Os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda do encontro por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho ou profano se aproximará de vocês. Responderei pelo encargo do santuário e pelo serviço do altar, para que não haja mais ira divina sobre os israelitas. Eis que eu pessoalmente escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vocês como um presente dedicados ao Senhor, a fim de realizarem todo o trabalho necessário da tenda do encontro. Contudo, somente tu e os teus filhos assumirão as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vocês realizarão o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. E o Senhor falou novamente a Arão: eis que eu pessoalmente o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Das ofertas santíssimas tereis a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as oferendas que me trouxeram para consagrar como oferta santíssima, sejam oblações, oferta de cereais, seja expiação do pecado, seja de sacrifício de reparação, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Vós vos nutrireis somente de alimentos santíssimos. Todos do sexo masculino poderão comer desse alimento, considerando-o sagrado. De igual modo, concedo a ti a teus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhe cabe de todas as ofertas dos filhos de Israel e que devem ser ritualmente movidas. Todas as pessoas da tua família que estiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo, do trigo, essas primícias que oferecem ao Senhor, concedo-as a ti. Todos os primeiros produtos em suas colheitas que trazem ao Senhor te pertencerão. Todos aqueles que estiverem puros na tua casa poderão comer dele. Todo aquele que em Israel for anátema, consagrado a ti, será para ti.
Todo primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, farás resgatar o primeiro filho do homem, igualmente farás resgatar toda a primeira cria de animais impuros. Estes voltarão mediante pagamento a pertencer à pessoa que os ofereceu. O pagamento do resgate pelos meninos deverá ser feito a ti. Quando eles tiverem 1 mês de idade, e o valor do resgate será equivalente a 5 barras de prata, pesando cerca de 60 gramas no total, de acordo com o peso padrão do santuário, em que o ciclo corresponde a 12 gramas por barra de prata, ou 20 guerás. Contudo, resgatarás a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra, derrama o sangue dela sobre o altar e queima sua gordura como uma oferenda preparada no fogo de aroma aprazível ao Senhor. A carne desses animais te pertencerá, assim como o peito, que será apresentado como oferta movida, e a coxa direita. A partir de agora estou entregando a ti, a teus filhos, as tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecem. Essa é uma aliança de sal perene e inquebrantável, que eu, Senhor, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. E disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança nem propriedade alguma nessa terra, na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi aos filhos de Levi eu dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seu serviço. Isto é, o serviço devocional que fazem por meio do trabalho na tenda do encontro. E de agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto seria isso um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel. Visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Mais tarde disse o Senhor a Moisés: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança, da parte deles separareis a parte do Senhor, o dízimo dos dízimos. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno de chão batido, do vinho tirado do lagar, o tanque que prensar as uvas. Assim, pois, vocês também retirarão a parte do Senhor de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte do Senhor, do melhor de todas as ofertas, e tirareis a parte sagrada. Tu lhes ordenarás: quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e o produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vocês e as vossas famílias. É o vosso salário pelo vosso serviço da tenda do encontro. Não sereis culpado do pecado, de nenhum pecado, por isso, desde que separeis o melhor. Não profanareis os bens e as ofertas consagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venhais a pecar e morrer. No reino de Deus, é Ele quem reina soberanamente. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem capacita, defende e arranca, se não estiver cumprindo com o louvor a função para que foi chamado. É Ele quem determina as funções que serão desempenhadas pelos seus servos. As ordens, as orientações de Deus sempre são muito claras e, portanto, só não compreende quem não está disposto a obedecer.
Tudo no reino de Deus é muito claro e muito organizado. Deus exige dos seus servos a responsabilidade e a maturidade para ministrar o trabalho. Se as congregações estão bagunçadas, se o povo que se chama povo de Deus tem experimentado fracasso, é porque tem muitos servos do diabo assumindo cargos e funções que deveriam ser ocupadas pelos chamados de Deus. Só que negligenciaram, retrocederam, desobedeceram às ordens diretas do rei, né? No reino de Deus, queridos, os servos servem a Deus de dia e de noite, sem nunca se submeter aos desejos ou aos sentimentos mundanos que foram pervertidos pelo pecado. Aqui do versículo 1 até o verso 10, depois de resolver a rebelião dos que declararam guerra a Moisés e a Arão e a Josué, Deus vai relembrar os sacerdotes e os levitas das suas responsabilidades, né, lá no santuário. E está muito claro que para o serviço do reino, os trabalhadores devem respeitar os limites e as funções estipuladas pelo próprio Deus. Na obra de Deus, cada cristão tem a responsabilidade de desempenhar muito bem o seu papel. Existem regras muito claras e não tem lugar para preguiçoso e nem para irresponsável. Tudo tem que ser realizado com muita reverência e com muita santidade, exatamente conforme a ordem dada por Deus. Ninguém está autorizado a fazer do seu próprio jeito. Ninguém. A partir do versículo 11 até o 13, a gente vê que os líderes espirituais que Deus chama e que se dispõem a andar com Ele mesmo e seguir as suas orientações, Ele mesmo cuida, Ele mesmo sustenta, Ele provê os recursos necessários para a missão. Mas fica também muito claro que a santidade não é opcional e que os servos de Deus têm que obrigatoriamente prezar pela pureza na casa e na família. E os versículos, deixa eu ver, 14 até o 19, nós vamos ver que as regras para a administração dos recursos de Deus são muito claras também. Todos os recursos devem ser usados conforme as orientações e as designações que o próprio Deus deu. E depois ali a partir do 20 até o 24, a gente vê que quem é chamado para ocupar um cargo de liderança espiritual tem que ocupar todo o seu tempo com Deus. Todos os seus esforços devem ser para fazer a vontade de Deus e para que o reino de Deus avance. Os levitas não seriam donos de nenhuma terra, porque a terra exigiria tempo no cultivo e na colheita, mas o próprio Deus daria o alimento aos seus servos fiéis. E aí a gente vê, né, que hoje em dia tem muito levita e muita gente dizendo que é levita. Amam o título de levita, né? Mas eles não veem essa parte, né? Que se fosse mesmo levita, tem uma ordem aqui, né? Eles não vão ser dono de terra nenhuma, de nada. O próprio Deus é quem os alimenta e eles não têm direito a nenhuma herança. A herança deles é o próprio Deus. E se eles se derem realmente de cara com essa regra, que é a regra vinda de Deus, eles acho que vão abdicar do cargo de levita, né? Ou pelo menos muitos, né? Vão
vão preferir as suas casas, os seus terrenos, as suas posses. Depois, ali nos versos 25 até o 32, até o último verso, nós vamos ver Deus mostrando o cuidado que ele tem com os seus trabalhadores. Aí ele instituiu o dízimo para que os 10% de todo o cultivo fosse usado para o sustento dos trabalhadores, que trabalham com exclusividade no serviço do santuário. Hoje, todos os cristãos são sacerdotes. Todos os cristãos são sacerdotes reais. Lembram que nós fomos feitos sacerdotes na cruz? Então, todos os cristãos verdadeiros são sacerdotes. Portanto, não deveriam se preocupar em adquirir terras, nem se ocupar com as coisas do mundo, né? Não tem mais levita na terra, mas Deus continua cuidando dos seus sacerdotes reais. Isso é certo. E nós temos desfrutado do seu cuidado. Não tem mais 10% para manutenção dos sacerdotes, porque Jesus Cristo disse que tudo é para Deus. Portanto, tudo que nós fizemos com os recursos que Deus nos dá deve ser usado para a glória de Deus. A verdadeira religião, lembram? É cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Se teu irmão necessitar de ajuda e tu encolher a mão, tu negou a fé. Assumir a função de sacerdote, queridos. Assumir a função de sacerdote real quer dizer que todos os membros da Igreja de Cristo devem ser luz e sal nesse mundo da escuridão. Todos os membros da Igreja de Cristo devem assumir esse papel. Cuidar das viúvas, dos necessitados. Se o irmão necessitar de ajuda, nós não podemos encolher a mão. E por aí vai, né? As funções são bem maiores. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.